Tudo ótimo. Fabiana? Olá! Tava com saudade da nossa Tava, live? tava com Hoje eu saudade? avisei para todo mundo que tinha live do Gustavo aqui comigo hoje. A A gente tava com família toda tá saudade. assistindo. Gustavo, faz tchau para todo mundo. Um beijo Saudade, para todo mundo. Oi, Fabiana. Olá, tudo bom? Deixa eu ver uma posição melhor pro celular. Assim tá bom? Olha, vamos ver como é que tá essa semana. Tá bom, tá jóia. E aí, Fabiana, essa semana foi muito animada? Foi uma semana bem. Foi bem complicado, porque a gente veio de Caldas Novas para Brasília, então tudo, né, readaptando a rotina e até as atividades, que a gente deixa um pouco de atividades lá, atividades aqui, então, mas tá dando Deus tudo certo Eu até quero te no final. agradecer. Eu ainda perguntei para Fabiana. Fabiana, não quer deixar para a semana que vem, porque você tá praticamente de mudança, né? Traz coisa, leva. Ela falou, não, vamos fazer. Aí eu gosto, assim, de gente animada. E eu quero saber A o que gente que tava esse com rapaz saudade. anda fazendo aí. Tava com saudade? Ele sempre fala, mãe, é hoje que a gente vai entrar? É hoje que é a live? Aí eu, não, calma, ainda não. Pois é, o Gustavo participa das nossas lives e sente saudades, né, Gustavo? Tá com vergonha? Então tá bom, tá tudo aí. Ai, que menino Tá envergonhado. tudo aqui. Eu vou estar. Eu preparei nesse primeiro momento para falar também de uma live que a gente assistiu sobre a história, sobre a contação de histórias. Eu não vou lembrar muito bem da professora que falou sobre a contação e eu achei o máximo o que ela falou. E eu aproveitei, peguei essa ideia dela. O Gustavo tá numa fase muito gostosa. É de ter muitos amigos imaginários. Então eu peguei essa história da contação de histórias e inseri no que ele mesmo já me traz sobre as histórias, sobre as aventuras com os amigos dele. E o que que a gente fez? Nós criamos um caderno, um livro de histórias. Ele ainda não escreve, mas ele me dita a história e depois vem e desenha. Isso a gente já tem feito uma semana e tá. Achei o máximo, gente. Ele tem, ó, já tem 5 histórias. Então, à noite, quando ele vai me contar uma aventura que foi à tarde, o que que ele fez, aí eu pergunto pra ele, Gustavo, isso dá uma história? Aí ele falou assim, dá, mamãe. Eu falei, vamos escrever? E começou essa brincadeira. Então, à noite, à tarde a gente trabalha tudo e à noite, quando a gente vai dormir, a gente ainda produz um texto. Gente, muito bacana, hein? Deixa eu só falar de novo pro pessoal, Fabiana, porque às vezes as pessoas me perguntam, né? Nossa, a Fabiana deve ser uma excelente professora. Aí eu falo, ela é uma excelente professora para o Gustavo, porque ela não é professora, gente. Ela é advogada. Então, é um incentivo para você também, mamãe, papai, para a família que está em casa, que às vezes precisa ser da área pedagógica, mas não precisa. Só a gente ter esse olhar, como você falou, você observa o Gustavo e aí você já prepara atividades próximas que podem motivá-lo cada vez mais. Então, só esse olhar e essa força de vontade que a Fabiana tem em aprender já vale muito a pena. Só que ela vai além, ela faz muito bem feito. E aí a gente pensa que ela é da nossa área, né? Da área pedagógica. Mas acho que você pode pensar nessa profissão aí. Algumas amigas já haviam me falado disso. Quem sabe depois da pandemia eu me vista, mas por enquanto eu não sou da área pedagógica e é super simples. Eu trabalho com o que eu tenho em casa. Então, eu vou atrás, assim, ele
quer alguma coisa, a gente vai montando. E ele também traz muitas ideias. Então, eu pergunto para ele, a gente não tem isso? Como a gente pode fazer de uma outra forma? Isso ajuda bastante, assim, né, nessa pandemia. E a gente aproveita essa quarentena para poder ver um pouquinho também dele, o que ele está passando, conversando. E um vocabulário que ele traz para mim que eu nem sabia que ele tinha. Então é uma descoberta também. Ele falou, ele disse eclodiu, a borboleta eclodiu do ovo. Eu falei assim, Gustavo, você tem certeza? Vamos olhar. A gente olhou o significado, eu leio com ele. Cabe. Então é eclodiu. A gente botou eclodiu. E igual o outro, o esquilo foi apanhar nozes. Aí eu falei assim, meu Deus, aonde esse menino tá vendo esse tanto de coisa? Então é um vocabulário que eu vou resgatando dele para que também ele não perca isso. Sim. Então eu achei muito fantástico. Histórias dele. Colocando as histórias dele do jeito dele. Às vezes eu falo assim, mas não tem sentido. Ele, mas mamãe, tem. Então eu deixo ele também falar a criatividade dele. Então, aí tem a minha mãe mesmo pergunta, ele falou isso? Eu falei assim, falou. Então é uma descoberta do próprio Gustavo. E eu tinha uma angústia muito dentro de mim, assim, porque ele estuda num colégio que é um colégio montessoriano. Todo mundo fala que a criança tem a fase de botar fantasias. E se fantasiar e brincar. E eu falava assim, meu filho não faz isso. Por que meu filho não faz isso? Todos os filhos fazem. Botam uma fantasia e quer passear. O Gustavo não gosta. Eu boto fantasia, vamos fantasiar. Mas a fantasia dele tá aqui, na criatividade. É isso mesmo. Essas histórias me tranquilizou, porque eu vi isso. Que a fantasia dele é dentro dele. Então ele fantasia que sempre tá brincando com alguém. Ou tem gente que vai acreditar que tá mesmo, né? Brincando. Então, é o anjo da guarda, assim, né? Eu penso, é o anjo da guarda dele. Então, se ele tá brincando com alguém, ou fantasiando, que seja, é o momento dele de criatividade. Olha lá, sua mãe. A minha mãe apareceu. Tá aparecendo na live, tia. Vem aqui. Tá aparecendo na live. Manda um beijo. Vem aqui desse jeito. Então, assim, aí eu ficava angustiada. Então, essa descoberta me deixou mais tranquila de que ele tá passando por todos os processos normais, que tá tudo tranquilo. E também, se não passar, tudo bem também. Ele tá bem, tá trabalhando, tá evoluindo, o que eu vejo. Então, eu como mãe, fiquei mais tranquila. Depois disso. As particularidades de cada pessoa, né? Nós somos indivíduos. Nós somos seres únicos. Claro que a gente vem falando aqui, por exemplo, dos marcos do desenvolvimento, que são coisas importantes que a criança tem que passar, né? Mas também a gente tem que levar em consideração as singularidades do sujeito, da pessoa. Esse momento também é o que você falou, você procura estar atenta e ouvir, né? O que vem do Gustavo, para você ver se realmente está tudo bem, porque já se vão 4 meses, né? Não é fácil. Hoje mesmo eu participei de uma live com mais de 3.000 professores da rede pública aqui de Brasília. E aí a gente questionando essas coisas, porque cada dia que passa fica mais difícil essa questão da gente dar conta, né, desse confinamento e de todas as coisas que isso acarreta na vida de todas as pessoas, né? Não só questões financeiras, econômicas, mas tem toda uma questão emocional e tem as relações, porque a gente nunca ficou tanto tempo e tão próximo das pessoas da nossa família assim. Porque a correria do dia a dia, às vezes, não deixa a gente perceber
algumas questões, algumas subjetividades, não deixa a gente se aproximar das pessoas que a gente ama, porque é uma correria, né? É tanta agitação. E agora não. Eu vejo mães, aqui mesmo na live, nossa, meu filho já faz isso, meu filho. Quer dizer, mães descobrindo seus filhos e filhos descobrindo seus pais, né? Então, tá bem interessante esse momento. E isso é uma coisa muito boa, que é quanto mais você trabalha, mais você vai fortalecer esse vínculo e essa cumplicidade. Tanto entre filho e mãe, como mãe e filho, né? Que é muito importante essas reciprocidades. E de confiança. E até assim, como eu já havia dito em outras vezes, o Gustavo desenvolveu um medo. Um medo. Não gosta de ficar sozinho. Então, trabalhar muito esse lado pessoal, esse lado sentimental, e até ele tentar entender tudo isso que está acontecendo fora e dentro, é muito importante. Então, as histórias, eu acho que tem deixado ele mais leve, mais tranquilo. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido também com as histórias e tem sido muito bacana. Não é só porque o seu filho não escreva que ele não pode contar uma história, mas ele conta uma história maravilhosa. Basta você escutar. E aí, o que ele fez? O que vem depois? E até essa gíria dele. E depois? E depois? Eu falei assim, não fala aí depois. Só continua a história. Para tentar tirar essa facilidade, as manhas da nossa língua, né? E às vezes tá falando de um jeito, a escrita é diferente. Até para entender isso também, né, Fabiana? Que a gente tem vários tipos de linguagem, a gente pode se comunicar de várias formas. Com certeza, agora ele já conhece algumas letras, então daqui a pouco ele já vai começar a apontar a escrita, né? Tentando fazer uma leitura aí, que é bem bacana também, né? É um processo bem legal. Isso. É igual falaram aqui, é um vício de linguagem, exatamente. Aí, então, isso tudo a gente já começa a trabalhar, né? Para tirar esses vícios. E ajudou muito. Então, algumas atividades minhas eram bem focadas na matemática, na vida prática, no tato, né? Na coordenação motora. Agora a gente tem mesclado tanto a língua portuguesa com essa escrita que a gente tem incentivado bastante, que é o que eu me propus a fazer, mais ou menos mostrar o que a gente tá. Ele não tá, eu não sei, ele tá no Jardim 1, é alfabetização não, né? Ele não tá alfabetizado. É uma preparação para alfabetização. Isso. Então, nessa preparação, eu percebi uma vontade dele de aprender as letras. Então, a gente já começou a trabalhar nesse sentido. E o legal que eu acho é que você aproveita esse interesse dele. E aí não é uma coisa forçada, assim. Não, tem que aprender a ler, tá na idade, tá aí. Não, ele mesmo está buscando isso. Por quê? Porque você oportuniza. Antes disso, não sei se, assim, vamos buscar pela memória, mas logo acho que as primeiras lives que você participou, em março, você falou, eu conto histórias todos os dias. Então, eu conto histórias todos os dias já é uma preparação para essa escrita de histórias. Hoje você é a escriba dele. Ele ilustra, você escreve. Mas daqui a pouquinho você vai ver. Daqui a pouquinho ele vai escrever as histórias dele. Então, assim, é tudo um processo, mas a gente precisa incentivar. A gente precisa ler para eles. Ah, Mara, eu não tenho muitos livros em casa. Baixa na internet. A internet tem muita coisa. Ah, não tem como. Então, inventa. Eles adoram histórias inventadas também. Né? Então, assim, incentivar isso. Isso vale muito a pena. Né? E, assim, quero te parabenizar, porque você proporciona várias oportunidades de aprendizagem para o Gustavo e ele não está se dando conta. Por quê? Porque está divertido. E isso é um sonho para todos nós, professores,
que os estudantes, né, tenham gosto, queiram aprender. Então, quando é de uma maneira lúdica, gostosa, animada, sem muita pressão, aí fica bacana. E essa é a nossa proposta aqui com as lives. Trazer sugestões de atividades, de brincadeiras, mas assim, de uma maneira leve, mas que a criança, que o adolescente, até teve uma mãe que falou que o filho dela, de 23 anos, faz as brincadeiras. Eu achei muito legal. Diz que ele consegue se divertir com o irmão realizando. Então, assim, é muito bacana, porque você envolve a família. Aquilo que eu falei, a gente está há 4 meses juntos ali. Então, é um momento de um olhar no olho do outro, um olhar e ver o outro, né? Independente se é pai, se é mãe, se é filho, se é avô, né? Mas todos se verem e conviverem bem nesse momento tão difícil para todos, né? Muito legal. Não, e sem tirar o mérito das professoras, mas eu tô amando ver o meu filho escrevendo, porque eu ensinei, entendeu? Então, é muito gratificante. Hoje ele já escreve os números, agora a gente passou pelas letras, pelas vogais, então é muito gostoso, então vale a pena. Uma outra coisa nessa... que eu vi, Fabiana, tá na cursiva, né? Tá na cursiva. Gente, cursiva não é qualquer coisa, não. Inclusive, eu falo assim, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? O Gustavo vai fazer 5, né? Vai fazer 5 anos, semana que vem, dia 15. Então, assim, para muitas crianças, gente com 5 anos, ainda não tá bom trabalhar com a letra cursiva, ainda não tá no tempo de maturação. Para alguns, ainda não. Então, você tem que perceber isso no seu filho, para ser um momento que realmente ele esteja pronto para. Por que o Gustavo talvez já esteja pronto, ou já tenha esse interesse e consiga fazer? Porque ele já foi muito bem trabalhado na coordenação motora ampla, que a gente já falou, né? Mas vou repetir, porque tem gente que pode estar chegando hoje. Trabalhar esses grandes músculos primeiro, pular, saltar, rolar, pular corda, tudo isso tem que fazer muito, você trabalha, e aí você vai afinando, afinando, até o momento de pegar no lápis, que é o que a gente chama de coordenação motora fina, mas é um movimento muito fino. E o movimento, gente, ele não tá só aqui, ele tá aqui, na cabeça também, né? Então, a gente tem toda uma organização cerebral para o traçado das letras. Então, é importante que as pessoas saibam disso, que às vezes vem o Gustavo pequenininho já traçando cursiva e quer que o filho também. Tem que ver se o seu filho tem já essa maturação ou até, gente, um comprometimento motor. A gente vai ter uma terapeuta ocupacional, acho que na outra semana, que a gente vai falar dessa questão do movimento de pinça, da coordenação motora fina, da preparação do cérebro para esse momento. Só deixando claro, porque senão amanhã, Fabiana, tá todo mundo pegando os filhos para trabalhar cursiva. Não, vai pular, vai brincar, vai correr primeiro. E aí você apresenta, vai mostrando, deixa ele ver você escrever. Você vai escrever ali um bilhete? Deixa ele observar como é que você escreve, porque aí vai haver o interesse. E aí você começa. Exatamente, uma coisa você falando, ó, ele me vê escrevendo as histórias e eu ainda mudo de cor, ó. Não sei se dá para ver, ó. Dá pra ver. As vogais e as consoantes, cada um de uma cor. Que é para ele ter bem essa... de vermelho. Coloco de vermelho. Que é para ele ter essa separação das letras. Então, ele me vê escrevendo e me vê. Aí eu vou falando o I, o A, para justamente reforçar isso. Olha como ela é cuidadosa. E uma coisa assim, também eu sigo mais ou menos o padrão da escola, que é para ter uma sequência. O padrão deles é a cursiva. Então, eu optei por continuar esse padrão e eles fazem a cursiva. E essa sugestão, ó, é da caixa de areia.
Mas aqui eu não tenho areia. Eu tenho o flocão, aquele para fazer cuscuz, que é bem baratinho. Olha, gente, flocão, vou até Numa tampa, numa tampa de caixa e o flocão. Eu achei que fica muito bom. Fica leve, não fica pesado. Se cair no chão é facinho, joga fora, não precisa ficar recolhendo. Ó, muito legal. Aí eu não tô com material aqui, mas pode ser feito com massinha de modelar, que fica em 3D. Você deixa secar e ela fica em 3D. Então, quando ele for tocar na letra, ele vai ver essas diferenças das letras, né? Aqui eu tenho em papel, mas ele faz a mesma coisa, com os 2 dedos, que é para dizem que é para ativar o cérebro. Então, com os 2 dedos, ele faz, eu mostro para ele, depois ele faz. Começo aqui a letra e ele vai falar um pouquinho, Fabiana, lembrando que aqui no Instagram fica ao contrário pra gente, porque às vezes eles podem pensar que você tá traçando errado, mas é porque pra gente aparece invertido. Então é assim. Tem que, é só por conta do espelho, né? Correto. O material montessoriano usa muita lixa também. Quem tem lixa, se quiser fazer as letras de lixa, também é bacana. Eu tava assim, como que eu vou fazer? Mas aí o que eu ainda não fiz as letras de lixa, mas eu peguei os moldes, ó. Aí eu comecei a recortar as letras e os números. Que aí eu vou boto no papel da lixa, faço o molde e depois eu corto. Essa também eu trouxe como opção, para poder fazer o modelo e depois fazer as lixas. Que a gente vai fazer, mas eu não tive tempo. Então, tem essas duas opções. Ou da lixa, a massinha. Isso, eu quero te perguntar uma coisa. A escola está te orientando? A equipe? Não. Assim, a escola dá a aula online. Isso daqui é além da escola. Fui eu que resgatei um pouco do material do que ele tem na escola, que eu já conheço mais ou menos, né? Que eu vou nas reuniões de pais e fico lá curiando nas atividades. Então, isso aqui tudo é uma réplica do que eu já vi, do que eu conheço. E também tirando dúvida com a professora. E aí, como é que eu faço? Assim tá bom? Assim não tá? Isso que eu queria saber, assim, porque é bacana você ter uma orientação da escola. Por exemplo, você está no método montessoriano, algumas pessoas aqui estão em outro método. Então, amanhã não adianta você chegar com cursiva para o seu filho. Você tem que ir lá na escola, falar com alguém, né? Hoje, virtualmente, mas perguntar qual é o tipo de letra, pedir orientações. Porque não é todo método que já começa com a cursiva, né? Então, assim, aí tem que pesquisar mais ou menos o método que o seu filho estuda. Você tem que ir pesquisar, conversar com os professores. Tem a tia Natália, eu até convidei ela, que me ajuda bastante lá da escola, que ela me orienta como é que eu tenho que fazer. Eu estava fazendo com a letra de forma. Aí ela falou assim, olha, o seu filho está sendo assim, né, a pré-alfabetização, que eles começam já a apresentar o alfabeto desde o ano passado. Então, já foi apresentada a cursiva. É bom manter a mesma linha para não confundir a cabeça dele. E até quando ele voltar para a escola, ele continuar no que ele aprendeu em casa. Então, aí eu troquei tudo, nem tinha apresentado, mudei tudo para a letra cursiva. Então, é cursiva, vou fazer cursiva. E adaptei todo o meu material que eu já tinha preparado, refiz tudo para cursiva. Então, isso é muito importante. Vejam lá na escola do filho de vocês, né? Para ver quem está nessa fase de alfabetização, né? Não, e assim, pelo menos a minha intenção, e eu acho que também é da escola com as aulas online, é dar uma continuidade na rotina que a criança tem na escola. Então, a gente precisa também, se você escolheu a escola que seu filho está, conhecer e aplicar em casa, para que essa rotina se mantenha. E quando ele voltar, vai ser como se ele nem tivesse saído da escola. Né? Assim, com as devidas proporções, né?
mas ele vai ter familiaridade com o material, da mesma forma. Então, é assim que eu me preocupei, né, pra gente fazer. Até porque, Fabiana, ele está tendo atividades na escola, assim, virtuais, mas ele está tendo esse contato com o material da escola. Então, a gente também não pode ter essa ruptura, ou em casa a gente usa um método, na escola outro. Então, se você pretende, né, auxiliar a escola, assim, de uma forma mais próxima, como a Fabiana, que, por exemplo, a maioria dos pais que eu conheço estão acompanhando as tarefas que a escola manda. Então, faz ali aquela tarefa, ok, terminou. Você se propôs ir mais além. Então, a minha orientação é que quem quiser ir mais além, procure a orientação da equipe pedagógica da escola, né? Para não fazer uma coisa bem diferente. Isso. Tanto é que a gente faz em momentos diferentes. Tudo isso que eu estou apresentando, ele de manhã ele vai para a aula, aí depois ele vai brincar, assiste a televisão que ele quer, almoça e depois a gente vai para a nossa atividade. Que aí é tudo que eu montei, tudo que eu preparei, entendeu? E sempre pensando no que ele vê na escola, nessa continuidade do ensino. Que ele só tem 1 hora de aula. E para mim eu acho que tá ótimo, porque mantê-lo em atenção na internet é bem complicado. Então, ele tem só uma hora. A gente também não pode ficar muito tempo na tela do computador. Tem até uma orientação do Conselho de Pediatria pedindo para não ficar muito tempo em exposição de frente para uma tela, né? Que não é muito bacana. Então, bom que você aí, tarde, dá esse tempo para ele brincar também. Dou para ele brincar e à tarde a gente vai fazer as atividades. Aí eu trago o que eu vou buscando da escola, também vou na internet. Então, essa é a caixa de areia. Que é muito legal. É a casa do flocão. É a casa, o flocão. Aqui, ó. Eu imprimi as letras, né? E algumas eu já até coloquei no papel cartão. Fica mais durinho, fica mais fácil. E ele faz a sequência das atividades, né? Outra coisa que eu tenho, que a gente fez, inclusive, esses dias, na sexta-feira, e hoje ele refez. O que eu fiz? Eu peguei um molde. Ó, esse daqui é um beija-flor. Esse é bonitinho. E cortei um papelão. E olha, eu peguei novelos. Pode ser novelo de lã. Esse daqui ele fez com barbante, uma nuvem. E esse um beija-flor. E vai enrolando. Rodando. Chega mais perto. Vai enrolando. Aqui, Fabiana, só pra gente ver. Ah lá, gente. É enrolado. Ó, esse daqui é o verso. Aí eu vou colando, ó, pra não ficar saindo. Porque é difícil, ó. Principalmente nas voltinhas. Mas olha como ele fica. E aí vai o movimento. É bem legal. A Fabiana postou ele fazendo o movimento. Eu até postei nos meus stories também, mas agora já fui. Mas depois eu posso postar. Esse eu não postei para mostrar aqui na live, mas eu filmei. Olha, fica lindo. E esse é com barbante, ó. Esse daqui, como tem menos voltas, é mais fácil, ó. Esse foi o primeiro. Eu também, eu vou colar. Foi? Um azul. Foi. Eu vou colar com cola quente. Eu trouxe só para mostrar que na hora eu não colo com cola quente. Eu só boto um durex porque fica mais fácil, senão ele vai desenrolando. Porque ele tem que segurar com uma mão e trabalhar aqui. Aí ele vai segurando o barbante. Ó. Então, é muito legal essa atividade. Aí, gente, ele já trabalha concentração, atenção, o movimento óculo manual, ele tem que, eu falo, né? O olho vai trabalhando, coordenando com a mão. E a atenção, a sequência, ele não pode passar lá e às vezes ele e depois voltar, né?
Às vezes ele faz assim, eu falo assim, não é assim, tem que prestar atenção. Aí tem que desenrolar tudo, aí ele volta a fazer, prestando atenção no que ele tá fazendo. E então, assim, né, além eu da fico... coordenação motora fina, olha o tanto que dá para trabalhar brincando. Eu falo, mãe, tô cansado de atividade. Eu falo pra ele, vamos brincar agora? Aí eu dou isso daqui pra ele. Ele, mãe, isso é muito legal. Então vamos brincar, vamos brincar. Trabalhar Aí é só não, tirar só o brincar. molde, ó, e faz. Fica lindo. E é muito E legal. a base dele aí é papelão, né? É tampa de caixa, fundo de caixa, Isso, né? eu uso papelão. Qualquer coisa durinho. Esse daqui nem é papelão. Como tinha muitas voltinhas, isso é tipo um papel cartão. Então, uma coisa que fique durinho, né? Que fique fácil para ele fazer, para ele enrolar. Porque se for papel, ele vai fazendo assim, ó. Não fica Então tem que ser durinho. Porque ele puxa e vai fazendo bem certinho. Mas já que a gente está juntando caixa, né, gente? A gente pode fazer de tampa de Juntando caixa. caixa. Juntando caixa. Uma outra coisa que a gente fez hoje. Você sabe onde está o meu arroz? Pega lá pra mim. O que a gente faz? Olha só. Tô pedindo aqui para minha assistente aqui uma coisa que ela guardou. Eu senti dificuldade nele de fazer o I, porque ele vai e tem que voltar bem juntinho. Ele fazia assim, né? Então hoje eu comecei a fazer atividades assim, ó. Para ele já ver o movimento separado e depois o movimento junto, ó. Aí esse eu botei botões para ficar mais divertido. E ele aí eu botei isso, botei miçanguinhas. Aí ele tem que ir até a miçanga e voltar junto. Ir na miçanga e voltar bem juntinho, ó. E o interessante é que a Fabiana faz ficar bem divertido, né? Fica uma atividade de coordenação motora fina divertida, porque muitas crianças não gostam, né? E aí, se você canta uma música, se você inventa uma história, faz igual ela fez aí, né? Sobe, tem que descer. Então, deve ser um momento muito divertido. Porque assim não fica muito legal, né? Travou? Agora a gente travou, a gente está só com seu som. Mas tá. A imagem travou. A minha imagem congelou, né? Eu não sei o que aconteceu. E eu tô com medo de mexer e sair. Deve ser, sabe o quê? A conexão. É porque puxa muito, né? Quando a gente faz. Deixa eu tentar. Você quer que eu saia e entre de novo? Pode, aí a gente te chama de novo, tá bom? Tá, eu vou sair aqui então. Pode. Então tá joia. Vamos tentar. As conexões estão assim, gente. Eu acho que é muita gente fazendo live, muito movimento, né, nessa internet. Mas, assim, é bem bacana a gente ver, como a gente falou, né? A Fabiana não é da área. Então, olha só, com criatividade, ela consegue motivar o Gustavo, né? Tava falando, Fabiana, tem muitas crianças que não gostam de fazer essa atividade assim, né? De coordenação motora fina. Aí eu comecei com essa, bem legal, assim, para ele fazer o I. Aí eu peguei na internet mesmo, para ele fazer esse movimento, né? Os dois, de ondinha, o E, né? E aí ele já tava cansado, eu falei assim, então agora é esse. Que esse parece um L, mas eu usei elástico. Aí, que também tem mais ou menos o movimento do L, que esse é maior. O outro era pequenininho e esse é maior. Aí, ó, ele adora elástico, então tudo que eu uso elástico ele adora. E eu comprei esses bem coloridos, então eu colei aqui.
com fita mesmo, que depois a gente pode reaproveitar, mas só para fazer atividade. E deu super certo. Ele adorou. Uhum. Então a gente vai mesclando uma coisa que ele gosta, uma coisa que, né? Aí eu falo, não, e aí mais ele não acha nem muito puxado, né? Porque aí ficou divertido com elástico, que é uma coisa que ele gosta. Que é isso que a gente fala também, né? Que procurar ver o que o seu filho gosta e trazer para a atividade de alguma forma, para a gente incentivar, para que ele faça de uma maneira mais divertida, né? Então aí a gente vai fazendo assim. E uma outra coisa que a gente fez hoje é muito simples. O que eu fiz? Eu fiz bolinhas num papel e coloquei tintas. Botei dentro de um envelope, de um plástico, e ele foi apertando para fazer as cores. E ele adorou. Tá até um pouquinho mole ainda, ó. Aí você vai colocando o dedo, dá uma textura. Só coloca um pouquinho de tinta em cada bolinha. Depende do tamanho da bolinha. Se for uma bolinha pequena, bota pouco. Mas se for uma bolinha maior, para poder espalhar bem, ó, pode botar um pouquinho mais. Essa daqui eu misturei, ó, duas cores. Azul e vermelha. Esse ele pediu azul e amarelo. Esse ele pediu as três. Aí aqui, esse só amarelo e esse só azul. Então, é muito legal, dá uma textura diferente. Aí ele aperta e as tintas vão andando assim. E aí você pode trabalhar, além da coordenação motora de ficar apertando, pode trabalhar com as cores, né? Isso. A percepção das cores, a identificação, isso, né? Esse daqui eu fiz das 3 cores primárias, né? Porque já começou na escola a falarem das cores, então a gente fez das cores primárias. E até bom que ele vai vendo aqui a mistura dos 3, o que vai dando. Aí ele é bem legal. Ele gostou tanto que pediu para repetir, ó. Esse ele quis fazer de glitter e tinta azul. Então fica bem legal, bem criativo. E eu usei essas tintas mesmo, assim. E deu certo. E foi muito legal. Só usar. Esse daqui é até um plástico, aqueles plásticos de comida que coube uma folha dentro e a gente fez. Tá vendo, gente? Coisas simples que a gente tem em casa. Aí você, eu não tenho impressora. Não precisa imprimir. Você mesmo desenha, né? Aí eu desenhei. Pois é, eu tive uma ideia agora, aqueles bonecos também de círculos, né? Que você faz círculo, triângulo na cabeça, com formas geométricas. Com as formas geométricas. Fica legal, porque além de trabalhar as formas geométricas, já pode trabalhar as cores também, né? Essa questão de apertar, da coordenação motora fina. E a textura fica muito gostosa de apertar mesmo. Sabe aquelas bolhas, aqueles papéis bolhas que você adora apertar? Fica bem parecido. Aqueles papéis, aquelas bolinhas que a gente faz terapia e não paga nada, é tudo grátis. Eu falo que é uma terapia. Mas é verdade. Então, aí eu guardo esses pacotes, que aí ele tá meio nervoso. Eu, olha só, toma aqui pra você. E ele fica lá horas apertando. Isso é ótimo também, até para fortalecer. Isso, trabalha coordenação motora fina e também você fica um pouco mais tranquilo. Eu faço isso também, gente. Uma outra coisa que a gente trabalhou hoje, esse daqui foi até uma coisa que ele fez na escola, né? Na hora da aula. Ele fez colmeias com rolo de papel higiênico. Ó. Legal. Cortou mais ou menos o tamanho de um dedo. Aqui. Que é outra coisa que o Gustavo tá bom, né, Fabiana? Com a tesoura. Tá, ele tá muito bom com a tesoura. Ele tem cada dia mais feito trabalhos assim, bem certinhos. E quando ele rasga um pedaço do trabalho, ele diz que estragou o trabalho, que não vai ter jeito. Aí eu, calma, Gustavo, tenha paciência. Porque ele é muito perfeccionista. Ele gosta das coisas tudo bem certinho. Então, ele
corta muito bem. Vai estar Então a gente tem trabalhado bem isso com ele. E aí deixa eu só cortar uma coisa interessante também claro, para as famílias trabalharem em casa, essa questão da frustração. Porque, assim, muito importante. nem tudo que a gente faz é perfeito. Todos nós fazemos coisas imperfeitas. Às vezes a gente, aliás, a maior parte das vezes a gente quer acertar, mas às vezes a gente não acerta. Então a gente precisa trabalhar isso com os nossos filhos também, né? Olha, a gente queria acertar, mas não, a gente não acertou na primeira tentativa. Vamos fazer de novo, vamos pedir ajuda, vamos ver uma pessoa que pode ensinar para a gente. São situações do dia a dia que a gente pode trabalhar também com os nossos filhos. Porque também essa coisa, tem que fazer tudo certo, tudo, e a pessoa fica focada, estressada com aquilo sem necessidade. Aquele momento que é prazeroso, que é para ser uma brincadeira, que é para ser lúdico, passa a ser estressante, né? Então tem que trabalhar isso também. Se ele é muito perfeccionista, dá uma quebrada. Não, mas ficou bom. Nem tudo é assim, né? Coisas, o jeito que formou, é assim que ficou. Também ficou legal, ficou diferente. Olha, você deu uma nova roupa para isso, uma nova, um novo olhar para isso que a gente está fazendo, né? Incentivar isso também. Eu tenho trabalhado bastante. Para continuar, porque senão trava, aí só quer fazer bonito e perfeito. Aí se eu quero só perfeito, eu não vou nem tentar. Aí ele não faz nada. A gente tem que trabalhar isso. Então, assim, foi muito bom você ter me falado, porque até quando ele ficar nervoso, assim, eu posso falar, quem pode nos ajudar? Para poder ele também se acalmar. Foi ótima essa dica, a gente vai usar agora. E mostrar para ele, ficou bacana também. Por exemplo, se é uma coisa que não dá para arrumar muito, mas, nossa, ficou bem diferentão. Olha, diferentão também é legal. Ficou, hoje as pessoas usam personalizado. Olha, ficou personalizado. Então, vale, né? Foi ótimo você falar, porque às vezes eu também não fico com paciência. Aí você tem que respirar, que vai dar tudo certo. Aí já falo assim, quem é que pode nos ajudar? Para também ver se alguém ajuda nessa hora, porque também não é fácil. Às vezes ele não quer fazer, às vezes eu planejo um monte de coisa. Não, hoje a gente vai fazer isso, depois vamos fazer aquilo, ele não quer fazer nada disso. Quer fazer outra coisa. Aí você fala assim, eu fico frustrada também, né? Porque perdi um monte de tempo planejando o que a gente ia fazer à tarde, ele não quer fazer nada. Quer brincar só de matemática com a conta de 1 mais 1 e... Então vamos, a gente brinca. Só o que ele já sabe. Aí a gente volta um pouquinho. Só o que ele já sabe, exatamente. Aí a gente volta um pouquinho, fala assim, não, então você vai fazer o que você quer, depois a mamãe vai fazer o que eu propus. Aí a gente vai equilibrando. Isso eu falei na live de hoje. A gente precisa mesclar, né? Que é justamente isso. Colocar coisas mais leves, coisas que eles dão conta. Coisas, eu falo que a demanda é pequena, quer dizer que eu não vou precisar de muito esforço, que eu vou conseguir fazer muito bem. E aí depois você vai acrescentando aos poucos uma dificuldade, né? Conta aí essa da colmeia pra gente. Essa daqui a gente fez com rolinho. Aí eu colei 9, né? Eu botei num papelão mesmo para ficar mais durinho. Aí ele pintou, mas a ideia é aqui, ó. Ele transpor, usar daqui para cá, sem derramar. Então, ó. E o que é isso? Ele tem... Isso daqui é arroz. Qualquer grão, pipoca, arroz, feijão, qualquer grão que dê para ele transportar de um lado para o outro sem derramar. Eu tinha dado uma colherzinha maior. A maior faz a maior bagunça. Quanto menor, melhor. Que ele fica mais atento, pega pouco e ele vai e fica ali por um bom tempo, passando de um lado para o outro. Isso. Ó. E aí, como eu falo, a gente está trabalhando
muitas habilidades aí também, além da coordenação motora, a atenção. Outra coisa, ele precisa a coordenação motora do controle da mão para não derramar antes da hora, né? Aí é bem legal essa atividade, dá para trabalhar. Dá para trabalhar também, gente, o tempo de atenção. Ó, são 9, né? Então, ele vai ter que encher os 9. Às vezes, seu filho não vai dar conta. Então, você coloca 1, depois 2, aí você vai aumentando, né? Pode colocar uns mais largos, começar com largos, depois diminuindo, né? De acordo com o seu filho aí. Essa vai dar Ibope, hein, Fabiana? Gente, quem fizer essas atividades, ó, nem falei hoje. Quem fizer essas atividades vai marcar a Fabiana, é Fabiana R. Cunha. R. Cunha. Isso. Fabiana R. Cunha e @Mara Rubia RM. Vocês vão marcar a gente, que a gente vai repostar aqui nos nossos stories. Tá bom? E uma coisa que eu tive uma ideia depois que ele fez, né? Esse daqui, como ele pintou das cores azul, vermelho e amarelo, é pintar o arroz e ele vai botando de acordo com cada cor. Então, legal! Ótimo. De acordo com cada cor. Isso, porque aí ele já vai pareando cor com cor. Já vai pareando as cores. Muito bom. Isso a gente teve, então a gente vai fazer amanhã, vai pintar o arroz. Eu escolhi o arroz, né? Então a gente vai pintar o arroz. Muito bom, Fabiana. Ótimo. E ele é bem, bem simples e bem fácil de fazer. Só tem que deixar... O mais complicado é porque quando você cola, você tem que deixar secar bem. Senão ele fica passando para um lado e para o outro. Uhum. Uma outra coisa. O Gustavo, ele ganhou do colégio esse... Ó. É uma tela e você tem que passar o cordãozinho de acordo com a sequência numérica. Isso é muito simples de fazer, ó. Eu não tô entendendo. Vai passar onde? Esse embaixo aqui, ó. Número é o quê? É uma argolinha? É uma argolinha, isso. Tem uma argolinha aqui, ó. Aí ele tem que passar na argolinha o cadarço, ó. Legal. E essa também é boa, hein, gente? Aí você pode fazer sequência numérica, pode fazer a ordem do alfabeto, pode fazer o nome da criança, para ele ir passando na ordem. E passando. E quem Isso já tecido, viu... Fabiana? Tecido? Esse daqui, ele parece um tecido mais grossinho, tipo uma juta, um tecido mais grossinho. Tá. Aí depois eu vou te pedir para você tirar uma foto, você me marca que eu coloco aqui nos stories, bem pertinho, para as pessoas verem direitinho o material, que dá para fazer muita coisa também com essa atividade aí. E quem já me segue, já viu que eu boto o Gustavo para costurar, já dei linha para ele, então ele adora, ele fala, mamãe, agora eu sou o costureiro. E nessa mesma linha de alinhavos, a gente fez esse, ó. É um prato de isopor. Eu só fiz uns furinhos nele. Com um negocinho de pirulito. Só fiz uns furinhos nele. Aí o que ele fez? Ele tem que costurar. Aí eu deixei bem grande, que é para ele passar. E quando ele passa... Ele tem que ir puxando. Então, ele passa e aí ele vai puxando. Vocês aí estão vai puxando. Quantas atividades, gente, de coordenação motora fina que Fabiana trabalha? Por isso que ele já está tão bom na cursiva, né, Fabiana? Muito bom. A gente trabalha muito. E ele vai fazer agora, o projeto é ele fazer uma almofadinha. Que ele está costurando. E eu consegui, depois eu vou postar. Tem uma agulha sem ponta, que é para costurar carne. Quem vai saber que é para costurar carne. É ótimo, então não tem ponta. Depois eu mostro para vocês. É maravilhoso.
Você tira foto de tudo e posta aqui, me marca que a gente coloca nos stories. Deixa eu só te falar uma coisa, Fabiana, que o nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu queria que você chamasse o Gustavo para se despedir, porque a família toda está aqui na nossa live. E deve ter amigo do Gustavo também. Tem, deixa eu chamá-lo. Tá bom. E eu vou aproveitar e vou divulgar para vocês o meu canal do YouTube. Nós temos mais de 90 vídeos já, tá? Mara Rubia Martins, lá no YouTube. E hoje eu realizei uma live, canal da EAP. EAPE, da EAP, tá? A gente com sugestões de atividades para fazer em casa com as crianças com TEA. Gustavo, querido, muito bom seu trabalho. Eu estou muito feliz. Muito. Ficou com vergonha, gente. Mas olha só. Tá todo mundo aqui te vendo. Tá Dá um beijo. Um beijo, amor. Um beijo. Tchau. Hoje a gente trabalhou bastante. Muito obrigada, viu, por mostrar o seu trabalho, Gustavo. Faz de nada. Tirar um print, gente. Vai dar Olha aqui, Gustavo, sorria. Abacaxi. Isso. Vamos tirar um print. Fabiana, querida, muito obrigada. Gustavo, muito obrigada. Bom final de semana. Bom final de semana. Tá? E é um prazer sempre estar aqui. Continua aqui nas nossas lives. Muito obrigada, Fabiana. De nada, o prazer foi nosso. Viu? Obrigada, querida. Um beijo aí, pessoal, em casa. Fica com Deus. Obrigada. Você também. Obrigadão.